O que a gente acaba observando muito é que às vezes o profissional não tem formação em disfunção temporomandibular e naquela primeira avaliação ele já pede uma imagem para tentar entender o problema do paciente, tentar mostrar para o paciente alguma alteração interna e nem sempre vem alguma alteração interna. Às vezes você pede o exame, o paciente tem uma sintomatologia, você pede o exame de imagem por ressonância magnética ou até mesmo uma tomografia e não vem nada, nenhum problema e o paciente tem a sintomatologia. Então essa sintomatologia você consegue, por meio clínico, por avaliação clínica, saber identificar o problema do paciente, saber se é uma dor miofascial com dor referida, saber se é uma artralgia, que é uma dor articular, saber se é um deslocamento de disco com redução ou sem redução. Teve uma situação que já aconteceu comigo, em que o paciente tinha uma aderência do disco articular. O que é aderência? Às vezes você tem aqui, ó, vou mostrar um exemplo para vocês. Você tem aqui a fossa mandibular, tá? E a cabeça da mandíbula. E aqui você tem o disco articular. Esse disco articular, quando ele está anteriorizado, o que acontece? Conforme você faz a rotação, normalmente nos primeiros 20 milímetros de abertura de boca, você tem uma rotação. E nessa rotação, quando você tem o deslocamento de disco, o disco está anteriorizado, essa parte da cabeça da mandíbula toca no disco. É o que normalmente dá o som articular, dá o estalo. Agora, às vezes o aluno me pergunta, mas você consegue realmente saber como que é um deslocamento de disco com redução só fazendo avaliação clínica, só palpando o paciente, só manipulando o paciente? Só fazendo a tomada de história? Com todos esses dados de tomada de história, de avaliação clínica, você consegue sim identificar uma alteração no deslocamento de disco. Com esses dados, o profissional bem treinado, ele consegue chegar ao diagnóstico. O diagnóstico de disfunção temporomandibular, as pesquisas têm mostrado isso. Ele é puramente clínico. Então, quando você tem um profissional bem treinado, ele consegue realmente chegar a esse diagnóstico final apenas avaliando o paciente clinicamente, sem exame de imagem.